Então, desde o primeiro vídeo que eu fiz há, sei lá, mó tempão atrás, vocês simplesmente não pararam de me pedir para dar uma olhada em vários outros ARGs envolvendo esse clássico da Face Punch Studio. Então, antes da gente começar, seria uma boa ideia tu dar uma assistida nos dois outros vídeos do canal que até o momento tratam do mesmo tema, caso tu não conheça. Eles dois compõem uma boa introdução para esse universo maluco e nostálgico e servem também como uma boa contextualização com relação à época que todos eles estão tentando simular, que no caso é o final dos anos 2000. Até o momento eu cobri só os principais, que no caso é o Gmod 9 Fan, stalkeado por uma sombra ambulante, o Classic GM Videos, que é uma suposta continuação do Gmod 9 Fan, teoricamente, e o mais diferente deles, que é o Gunslinger Pro 2009, com seus ragdolls vivos. No entanto, é inegável que apesar desse último seguir um conceito narrativo meio diferente, ele é bem básico e até meio curtinho. E é justamente nesse contexto que a gente tem o Badwater Videos 2009. Badwater, né? Badwater. O nosso querido Água Ruim se trata de um canal canadense com 16 vídeos no total e que segue basicamente os mesmos moldes do que a gente já analisou anteriormente. Mas não se engana, porque essa série aqui com certeza é alguma coisa. Então, antes da gente começar, eu só queria deixar claro que eu não vou focar muito nas datas e ordem de lançamento dos episódios. Na realidade, para o vídeo ficar organizado, eu decidi seguir basicamente o mesmo processo que eu fiz no vídeo de Gemini Home, que no caso é focar nos vídeos que possuem relação entre si. Então, quando vocês perceberem que eu simplesmente decidi pular alguns episódios, vocês já devem saber o motivo. Então, com isso em mente, vamos logo prosseguir. O primeiro vídeo se chama Sawmill Gameplay, obviamente em referência ao próprio nome do mapa presente no Team Fortress 2, e ele é bem basicão. Bom, então, quando eu disse que ele era basicão e não tinha nada demais sendo apresentado, eu realmente menti bem na tua cara, porque tudo que aparece aqui serve para contextualizar algo que a gente vai ver logo logo. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha em alguns elementos interessantes. Primeiro a gente vê um suposto jogador controlando um Scout Red, ele então surge na base e começa a circular pelo ambiente, até o momento em que ele avista um outro jogador organizando um pequeno cenário que logo percebe de longe. Isso por algum motivo assusta o Scout, que sai correndo descontroladamente enquanto olha para trás para ver se estava sendo seguido. E ele até que tenta alcançar o interior de uma construção, porém é rapidamente capturado por alguma coisa que claramente é o seu perseguidor. E pela forma com que o modelo é apresentado brevemente durante a captura, é possível se chegar na conclusão de que o Scout não se trata de um jogador humano, mas sim de um mero modelo, ou o Ragdoll do Gmod. Como eu disse antes, isso aqui é só uma contextualização para um cenário que faz muito mais sentido quando a gente para dar uma olhada no vídeo que foi publicado logo em seguida. Oh, it is sad day! Very bad! Oh! Hey! Woo! It's not possible! Ah! Ok, isso não explicou absolutamente nada, porém já deve ter dado para perceber que tem alguma coisa se formando, até porque é visível que o ambiente é o mesmo que a gente viu anteriormente, e o próprio cenário onde esse curto ocorre é literalmente o mesmo que a gente viu aquele jogador montando no primeiro vídeo. Mas antes de qualquer coisa, vamos passar para o terceiro episódio que conclui essa trilogia inicial.
O terceiro episódio abre de uma forma bem parecida com o primeiro. A gente novamente está observando as coisas sob o ponto de vista de um personagem. Ele parece ter despertado repentinamente e começa a se mover, além de observar o ambiente ao seu redor. Com isso é possível se ver uma televisão e a minigun do Heavy, ambos objetos que estavam presentes no curta apresentado anteriormente. O personagem em questão então continua a se mover, notando que o Heavy ao seu lado sumiu e é que a sua mão está aparentemente presa no sofá. O que acaba nos revelando que o personagem que a gente está acompanhando é o mesmo Scout que a gente viu nos 2 vídeos anteriores. Ele até consegue soltar sua mão de seja lá o que estava prendendo ele naquela superfície, passando assim a tentar alcançar a arma claramente distante demais para ser usada. A ação que faz o Heavy ao seu lado reagir de forma não muito positiva. Essa reação, por outro lado, não é o suficiente para evitar que ele mesmo seja deletado pelo jogador, enquanto o Scout não pode fazer nada além de simplesmente aceitar que vai ser o próximo. Esses 3 vídeos foram suficientes para me prenderem na série, principalmente porque é quase impossível negar que a gente está vendo uma narrativa aos moldes do Gunslinger Pro 2009, à medida que a gente tem novamente Ragdolls com vida própria. Mas calma, apesar da grande semelhança, a história contada aqui é bem mais linear e clara do que a gente viu lá no Gunslinger, além da grande possibilidade dos 2 arcos estarem conectados, mas isso é só papo para outra hora porque a gente tem mais 13 vídeos para analisar hoje, então é melhor a gente nem perder tempo. O primeiro vídeo dessa sequência é meio estranho, mas também é bem engraçado, não dá pra negar. Yes! Do it! I've locked the door! Eat my duck! Charge! Good night, Irene! Oh! No! No! I don't think they saw that one coming. That there was a fine piece of work. Aqui eu vou ter que concordar com alguns usuários que comentaram no vídeo, porque esse curta poderia muito bem se tornar um meme aleatório da internet, mesmo sem precisar de todo o infame background de ser um ARG. No entanto, existem algumas coisinhas bem interessantes para serem apontadas, principalmente com relação ao jogador que está organizando esses curtas engraçadinhos. A gente vê ele bem rapidinho, bem no começo do vídeo, controlando os Ragdolls dos Blue, e depois a gente tem mais uma aparição bizarra dele correndo para deletar o Ragdoll de um Scout azul, enquanto mesmo rasteja no chão, claramente fazendo algo que não deveria. Esse primeiro episódio aqui é bem direto ao ponto e de fato não apresenta nada que já não tenha ficado claro pra gente. Porém, em Mellow Man vs The Tifner, existe um detalhezinho bem curioso que vai estar presente sempre que existir alguma anormalidade no comportamento dos Ragdolls. E esse detalhe é o seu movimento. Relaxa que eu sei que só pelo fato deles estarem se movendo já é algo anormal, porém eu me refiro a outro tipo de movimento, e eu vou dar um exemplo. Nesse segundo episódio que a gente vê é mais uma aventura sem sentido do Mellow Man, onde ele se encontra com um personagem bem curioso. What? Sim, essa criatura belíssima aí. Porém, o que realmente merece a nossa atenção é a própria animação em si. Como muitos de vocês que sabem como o Gmod funciona e tem alguma experiência, mesmo que mínima, com o jogo, deve ter noção que as únicas coisas que se movem são os props e os Ragdolls manipulados pelo próprio jogador, ou criando algum mecanismo usando objetos invisíveis para criar a ilusão de movimento. A questão é que não importa qual o método, os Ragdolls sempre vão se mover de forma caricata e cartunesca, como se fossem fantoches ou bonecos nas mãos de uma criança. A gente pode até perceber isso nos próprios curtas que a gente viu até o momento. E é com isso em mente que quando a gente chega em um dos momentos finais do curta, isso aqui fica bem mais esquisito do que deveria. Oh, I'm gonna beat you so hard you'll have a twitch. Então, reparou? Sim, o Mellow Man aí tá claramente sob a ameaça de levar um tiro na cara ou ser deletado. Mas o que eu realmente quero destacar aqui é o quanto a movimentação desse momento é extremamente fluida. Tudo bem que isso pode ser consequência do vídeo ter sido produzido em uma versão moderna do Gmod,
Porém, a gente não pode esquecer que o curta teria sido gravado lá em 2009, e é claro que seguindo o mesmo padrão dos outros ARGs até o momento. Porém, é bom a gente considerar a possibilidade de que todas as vezes que os Ragdolls se movem de forma suave demais para ser considerada a manipulação de um jogador, ele na realidade está se movendo por conta própria. E isso por si só já é bem diferente do que a gente viu lá em Gunslinger Pro, à medida que aqueles Ragdolls lá dependem completamente do jogador para poderem se mover. Mas ok, não vamos desviar muito do assunto porque a rivalidade histórica do Mellow Man e o seu arqui-inimigo Tifner vai ser um tema recorrente na série, e ela continua no 6º vídeo do canal. E sim, eu sei que eu pulei o vídeo Passage, mas calma que a gente vai dar uma olhada nele no momento certo. Aqui no 3º episódio das aventuras do Mellow Man, a gente retorna ao cenário que a gente viu pela primeira vez. No entanto, o destaque aqui não é ele, mas sim o corpo do Soldier, que fazia parte daquela equipe de Ragdolls que a gente viu tentar atacar o Engineer e ser explodido com uma melancia. Agora, visivelmente morto, ele é carregado por um outro personagem misterioso para dentro do que parece ser um laboratório, e estando lá é revelado algo curioso. Aparentemente o Tifner está vivo, mesmo depois de ter sido espancado até a morte na última vez. E por fim nos é revelado também quem é o super boss mastermind dessa maluquice toda, o Dr. Metalhead, que na realidade é só um Ragdoll do Magic completamente modificado. Ele então ativa uma máquina onde o corpo do Soldier foi colocado e, boa, o doutor dá uma risada de vilão e o vídeo acaba. Simples, né não? Bom, novamente eu vou ter que pular uns episódios, mais especificamente o 8º, 9º e 10º, porque a continuação dessa história está presente no vídeo The Tifner Interrompe a Hora do Chá. O episódio começa com Mellow Man e seu amigo engenheiro curtindo tranquilamente uma boa bebida preparada com ervas induzidas em água fervente, também conhecida como chá, até o momento em que a gente vê o Tifner marcar sua presença no local com o objetivo de aprontar alguma peripécia. Ele então tá com um explosivo na direção dos dois companheiros, porém logo recebe de volta o presente de grego que indiscriminadamente explode na sua cara, ou melhor, nos seus dentes. No entanto, ok, deixando as gracinhas um pouco de lado, eu sugiro que tu dê uma olhadinha com atenção na cena pós-explosão. Beleza, prestou atenção? Tem várias coisinhas interessantes nesses poucos segundos de cena. Primeiramente, percebeu que a voz do Tifner na hora de cair no chão tá levemente diferente? Ok, eu sei que é um pouco difícil de perceber, porém o Badwater usa a mesma linha de voz do Engineer para simular a voz do Tifner, com a única diferença de que nele existe uma modulação estranha, quase como se tivesse uma qualidade diferente do que a gente ouviu nesse grito em específico. E isso se dá pelo fato de que esse grito é real, quase como se o Ragdoll em específico tivesse sentido dor durante a explosão. Nesse trecho a gente também nota a sombra do Badwater se aproximando, muito possivelmente para mudar a cena ou simplesmente recuperar o corpo. Eu continuo chamando o cara de Badwater. De todo modo, com isso, observando a cena a partir de uma câmera, o Dr. Metalhead então aperta alguns botões do seu PC Gamer sem monitor para teletransportar o seu fiel servo de volta para o covil vilanesco, aonde voltariam para suas maquinações obscuras. Mas espera, e o corpo do Soldier? Não era pra ele aparecer de novo como se fosse um dos robôs do Eggman? Ok, nada de muito relevante por enquanto, então vamos pro Spider on the Move, onde na realidade não existe nada demais, com exceção dessa desgraça aí. Essa abominação aí foi feita com o corpo de outros Ragdolls. Os dois maluquinhos aí lutam um pouco, porém algumas paradas estranhas rolam e o Tifner se ferra no final, como sempre. Ok, vamos pro próximo e último episódio da série do Mellow Man, que acontece em Metalhead Final Straw. Ele começa em um cenário de boas onde a gente vê um scout sentado tranquilamente em um banco, porém logo atrás dele, nosso amigo Dentuço surge das sombras para retirar a paz de todo mundo. O Mellow Man então desce heroicamente para ajudar o Scout, que está travadão no ar. Os dois rivais então começam a se instigar com insultos lendários e indizíveis por meros humanos, porém, aproveitando a distração do cruel Nemesis com dentes acentuados, o Scout usa um cano para concluir o intenso combate. Oh, dead in the alley with cops licking at you. You're all about to have a real bad day.
Ao acordar horas depois, não restando mais nada a se fazer, o Tiffany então entra em contato com seu mestre, que parece estar disposto a iniciar um conflito ainda mais intenso e letal. Mas tudo bem, a gente viu toda essa maluquice que gira ao redor do foco principal do Badwater, que no caso são esses curtas de comédia ao estilo Machinima, cujo personagem principal é o dito Mellow Man. Porém, o que isso tudo tem a ver com a própria narrativa em si de Ragdolls com vida própria? Então, pra gente entender melhor, a gente vai precisar assistir justamente aqueles vídeos que eu pulei, começando pela duologia das perguntas e respostas. Esses dois vídeos são bem interessantes porque pela primeira e última vez a gente vai observar ao menos uma tentativa de comunicação direta entre o Badwater e o seu público. O primeiro vídeo dessa sequência é bem curtinho e bem básico. Aquele apenas informa os inscritos que por conta de algumas dificuldades técnicas, o próximo episódio das aventuras do Mellow Man teria que ser cancelado. Ele não explica que dificuldades foram essas e também não se aprofunda muito no assunto, porém logo aproveita para anunciar que iria responder algumas das perguntas que os inscritos fizessem nos comentários em um vídeo que seria lançado futuramente. E por sorte, ele cumpriu a promessa. O vídeo de perguntas e respostas tem só 3 minutos e uma porrada de perguntas meio que inúteis, mas algumas das respostas até que podem ser relevantes pra gente, começando com a revelação de que o Badwater não conhece ou ouviu falar sobre o Gunslinger Pro 2009, e isso até que faz sentido, porque considerando que os eventos mostrados nessa série aqui ocorreram lá em 2009, e que os vídeos do Gunslinger Pro foram lançados só em 2010, seria meio que impossível eles se conhecerem sem a interferência de uma máquina do tempo. Nessas respostas a gente também descobre que ele não joga nada que não tenha sido lançado pela Valve, e o mais interessante de tudo é que nós temos uma breve explicação sobre a lore do vilão principal da série do Mellow Man. Aparentemente, o Tifner é sim uma criação do próprio Dr. Metalhead. Ele é o resultado de alguma engenharia genética que fez ele nascer completamente cego. Não é à toa que, o maluco não tem nada além de uma boca enorme. Ele só é capaz de se mover tranquilamente porque ele bate esses dentões uns nos outros para se ecolocalizar, basicamente que nem um morcego faz. Além de que com essa boca enorme e a força desses dentes, ele é capaz de comer absolutamente qualquer coisa. E sim, eu sei que isso é levemente interessante e bastante inútil, mas não vamos nos desviar do que realmente é chamativo nessas perguntas e respostas. Até porque, em certo momento, o Badwater é perguntado sobre os ditos problemas que fizeram o terceiro episódio original do Mellow Man ter sido cancelado, o que ele responde simplesmente explicando que não conseguiu fazer algumas coisas funcionarem, o que é vago, mas completamente justo. No entanto, a gente está falando de um ARG, e esse dito probleminha certamente seria algo mais do que apenas um probleminha. Bom, né não? Isso explica o porquê de todo o hype com relação ao que o Dr. Metalhead fez com Soldier acabou nem tendo um desfecho interessante. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que esses Ragdolls não são só bonecos inanimados. Mas ok, agora antes da gente passar para o próximo bloco, ainda tem um vídeo que eu queria acrescentar aqui, que é o tutorial de como fazer machinimas no Gmod. Ele começa bem padrão, sem nada de muito anormal ou chamativo, ao menos superficialmente. O Badwater então começa o seu vídeo se apresentando apenas com o uso de texto, tendo em vista que no início do YouTube era bem difícil alguém ter um microfone, mas enfim. Ele então passa a listar quais são os passos que ele segue quando vai criar suas obras de arte. Primeiro ele escolhe um mapa, e nisso aqui eu não preciso nem elaborar mais, o nome do cara é Badwater, óbvio que ele só escolhe esse mapa. Então, já tendo o ambiente escolhido, é preciso apenas encontrar um local adequado para que seja decorado e usado como cenário de filmagem. Tendo esse passo pronto, é só decorar com o máximo de props possíveis e opa, espera um pouco. Esse não é o exato mesmo cenário que a gente viu lá no episódio da Hora do Chá? Bom, o próximo passo seria só acrescentar os ditos atores da cena, que seriam os Ragdolls. Porém, o lógico seria simplesmente abrir um painel com os modelos. Mas aqui ele diz que deixou os Ragdolls em Off Blast, que no caso se trata de um outro mapa presente no TF2. E com isso, sem mais nem menos, ele acaba indo até lá através de um corredor completamente branco que conecta os dois mapas. E eu não preciso nem dizer que isso simplesmente não existe no jogo original, mas de todo modo, ok. Ele chega em Off-Blast e encontra com os bonecos que ele vai usar. Porém, o que tem de realmente interessante nisso é justamente o que o Badwater diz na mensagem de texto, porque de acordo com ele, é bom prendê-los no chão para que eles não fiquem vagando após as filmagens. E ok, a gente já sabe o que isso significa. Após juntar todos os camaradas no cenário, então passa para o terceiro passo do tutorial, onde ele ensina como animar e fazer as maracutaus para tudo ficar bonitinho. Porém, não é isso que importa. O nosso foco deve estar em todo o contexto desse momento. Presta só atenção nessa cena em específico.
Tem um Scout Red no clássico GM Construct, um sofazinho azul bem ali, uma TV e, bom, só manter esses elementos na memória porque logo logo a gente volta. O Badwater então começa a demonstrar o método que ele usou para fazer o Tifner andar, e ao olhar para trás o Scout simplesmente sumiu. Mas tudo bem, o tutorial continua normalmente e ele retorna com um Engineer Head para ser usado como modelo. Ele configura tudo direitinho e bonitinho, mas parece ter tido um pouco de dificuldade na hora de encaixar os pés do boneco nas rodas da máquina. E eu duvido muito que isso aqui tenha sido ensaiado, tá ligado? Isso parece muito um negócio que aconteceu na hora. Mas enfim. A partir daqui a gente tem mais coisinhas estranhas sendo ditas por ele em frases como: agora ele pode correr para onde seu coração desejar, mas nós não queremos ele correndo por aí sem rumo. Algo que aparentemente acabamos vendo acontecer. E, bom, antes de qualquer coisa, é bom ficar claro que esse vídeo aqui foi lançado logo no meio da série do Mellow Man, mais especificamente entre os 3 primeiros e 3 últimos episódios. Então é por isso que a gente pode ver aqui coisas que já haviam aparecido anteriormente e coisas que só iriam aparecer depois. Eu sei que isso é meio óbvio, mas eu só queria deixar isso bem claro para não acabar deixando alguém para trás na hora da explicação, porque só agora a gente vai ver algumas paradas meio malucas. Tá preparado? Ok, vamos começar. Aqui a gente tem novamente um Scout acordando, dessa vez em um mapa completamente aleatório, onde a gente pode ver um ragdoll do Sniper jogado em um canto. De fundo a gente pode escutar uma voz sair do rádio repetindo alguns números, mais especificamente... Esse número aparentemente aleatório se trata de um código ASCII que pode ser traduzido separando os números da forma com que a voz cita eles, que no caso é de 2 em 2. Dessa forma a gente analisa uma tabela de caracteres, transforma os números em letras e assim a gente tem a frase "você deve se esconder". Eu sei, estranho, mas calma, é bom a gente manter o foco porque a partir desse momento o Scout acaba avistando algo bem curioso, uma porta completamente solta da realidade. Ele até faz uma investigada para tentar encontrar algum sentido naquilo, porém a porta se abre, revelando um interior completamente branco, muito semelhante com o que a gente viu o Badwater usar para encontrar os ragdolls para os curtas. Antes da gente prosseguir, no final do vídeo a voz do rádio transmite o seguinte: usando o mesmo método de antes, a gente tem a frase "corra". Com isso em mente, a gente vai direto para a sequência dele.
Esse episódio é bem interessante, principalmente porque aqui a gente vai ter que relembrar algumas coisas que a gente viu em uma outra ocasião lá atrás. Primeiramente, a gente vê o Scout deitado naquela dimensão branca que ele encontrou anteriormente, e naquela posição ele observa o Badwater caminhando com o Ragdoll do Mellow Man, algo que a gente viu ser gravado naquele tutorial lá atrás, não sei se tu lembra. Outra coisa interessante é que ao tentar fazer o caminho inverso que o Badwater seguiu, o Scout acaba saindo lá em Off-Blast, no qual ele acaba sendo capturado novamente. A tela fica preta e quando retorna é possível perceber que ele está agora sendo manipulado de forma estranha pelo Badwater. E aqui é muito fácil notar que o que a gente está vendo é o ponto de vista do Scout diante a cena que ele aparece naquele mesmo tutorial. É só fazer a comparação entre um vídeo e o outro e isso acaba ficando bem claro. Porém agora a gente pode perceber o que aconteceu para que ele desaparecesse completamente naquele momento. Afinal de contas ele se escondeu na tão querida Dark Room, um lugar que nem o próprio Badwater se atreve a entrar. Um lugar que promete segurança, ao menos momentaneamente. Esse aqui é um importantíssimo ponto de virada. Durante toda a série a gente se deparou com o óbvio. Todos esses Ragdolls usados como atores, sendo a forma com que o próprio Badwater se refere a eles, estão completamente vivos. E não simplesmente como bonecos com vida como a gente viu lá na série do Gunslinger Pro. Esses Ragdolls aqui são seres vivos que possuem a mesma sensação e mesma biologia que qualquer pessoa no mundo real. E esse é o maior problema. Até porque, de acordo com o que a gente viu naquele tutorial, o Badwater sabe muito bem que eles possuem vida, e sabe que o que ele está fazendo com esses pobres inocentes é crueldade pura e simples. Nós vimos eles serem explodidos, espancados, explodidos de novo, dissolvidos em ácido, sendo extremamente deformados para a criação de personagens diferentes e principalmente deletados. Não é à toa que, fora o próprio Tifner, todos os outros personagens que morrem no curta nunca mais aparecem novamente. Não faria mais sentido simplesmente spawnar outro modelo idêntico para usar? Afinal de contas, mesmo que eles estejam vivos, eles são só modelos dentro de um jogo, por que seria tão difícil? Bom, aqui tá a questão porque, ainda não ficou claro o motivo. Talvez seja por alguma limitação que existe no jogo dele específico, ou talvez ele também seja como eles e esteja preso nesse mundo de props e modelos. No entanto, seja lá qual for o background do próprio Badwater, isso que ele faz não tem outro motivo além de sadismo. Ele ameaça de morte e simplesmente deleta os Ragdolls na frente dos outros como forma de forçar os que sobraram a pensar duas vezes antes de desobedecerem às suas ordens, mantendo uma ilusão de que eles não podem reaparecer com o uso de um simples comando. E é por isso que ver o Scout pegar a ferramenta e posteriormente no outro vídeo pegar uma arma para se defender significa bastante. É a representação de que a partir daquele momento as coisas seriam diferentes, e agora os atores poderiam assumir o show. Porém, as coisas não seriam tão fáceis assim, e uma hora ou outra, a criação precisa compreender que é impossível matar a Deus.
Ufa, depois de muito tempo, de muita gente pedindo, finalmente esse vídeo vai sair. E eu sei, eu enrolei muito e eu não entendo na verdade por que eu enrolei tanto. Eu só simplesmente esqueci de fazer vídeo sobre, como basicamente todas as outras partes que eu deixei pendente. De todo modo, esse ARG simplesmente é muito bom, porque ele pegou toda a proposta do Gmod 9 Fan e evoluiu pra fazer uma parada muito mais, sei lá, diferente. Quer dizer, eu sei que é parecido com o que a gente viu antes, mas é diferente do seu próprio jeito, não sei nem como explicar isso. E eu adoraria que tivesse outros ARGs que fossem tão bem trabalhados quanto esse, porque, convenhamos, a criadora foi simplesmente, bem cuidadosa em se preocupar com os mínimos detalhes das coisas. Tipo, da movimentação, de, repetir as mesmas cenas em outros episódios da mesma forma. Foi um cuidado muito grande e tá de parabéns. E, de acordo com os comentários, ela também foi muito fiel em emular todo o humor dos anos de 2009. Porque, ao contrário dos vídeos lá do Classic GM Videos e do outro lá que eu esqueci o nome agora, é como se o personagem que ela tá tentando demonstrar aqui, o Badwater, fosse um cara mais maduro e não uma criança como foi apresentado lá nas outras séries. Isso é bem legal, porque aqui a gente tá vendo realmente como era trabalhado esse lado das machinimas do Gmod e desses vídeos esquisitos que tinha muito na internet. Então, como eu acabei esquecendo de colocar isso no roteiro por algum motivo, a série não acabou e nem tá no hiato. De acordo com o que a criadora falou no Twitter, tomara que o Soura coloque aí, a série não tá no hiato, ela só tá num período em que ela não precisa lançar vídeos com frequência, mas sim enquanto eles estiverem prontos. Não sei o que isso signifique, porque pra mim simplesmente parece que é um hiato, mas tudo bem, a criadora falou, eu não posso dizer nada. Só nos resta esperar um pouco e ver onde essa série vai, e tomara que ela vá longe, porque simplesmente tem muito potencial aqui. Agora, antes da gente terminar, eu queria agradecer profundamente aos membros platina do canal, muito obrigado mesmo por confiarem muito no nosso trabalho, obrigado o Grande Valmir, Simulacrum 336 ou 336, nunca sei como falar, números pra mim é um negócio complicado, e Chad Scarlett, muito obrigado mesmo vocês três por serem brabíssimos. E é claro que nesse agradecimento eu também estou incluindo todos os membros do canal, muito obrigado mesmo vocês por simplesmente, decidirem apoiar a gente por livre e espontânea vontade, muito obrigado mesmo por estarem apoiando tanto sentimentalmente quanto da forma que vocês decidiram apoiar, muito obrigado mesmo. Queria agradecer, obviamente, também ao Soura, muito obrigado por editar esse vídeo e ter paciência comigo. E também queria agradecer ao auxílio a mais que eu tive nesse vídeo aqui, porque eu tive muito problema quando estava escrevendo ele. Que eu queria agradecer ao Raiken, eu não sei como pronunciar teu nome, eu penso Raiken e vai Raiken. Muito obrigado mesmo, porque ele foi o camaradinho que revisou esse vídeo aqui e provavelmente vai revisar mais outros vídeos para não ter muito erro de coerência nas coisas, e principalmente para os membros do canal de Platina que têm acesso aos roteiros antecipados e vão receber as coisas mais bonitinhas a partir de agora. Então, muito obrigado mesmo, seja bem-vindo, Raiken. E já que eu tô agradecendo aos funcionários terceirizados do canal, eu também vou agradecer ao Roboto. Eu sempre esqueço o nick real dele, eu acho que é Merkman. Muito obrigado, Merkman, na moral, por todas as artes que ele tá fazendo pro canal agora, do banner, a foto de perfil, de todas as nossas redes sociais e as coisinhas dos membros que vão sair em breve. Então, muito obrigado mesmo, vocês dois por estarem apoiando a gente, sem receber nada, são meros escravos, muito obrigado por serem escravos. E basicamente é isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.